Violenta e corte profundo. Ranieri leva sutura após lance polêmico. Na derrota do Corinthians por 2-1 para o Mirassol, o volante Ranieri sofreu uma entrada duríssima de Neto Moura logo no início da partida. O lance causou um corte profundo no tornozelo, exigindo sutura. Apesar da gravidade, o árbitro sequer aplicou o cartão amarelo. A situação gerou revolta na torcida e trouxe nova preocupação médica ao elenco. Para vocês verem, esse lance ele passou batido pela péssima atuação do Corinthians, mas estou aqui para lembrar vocês que o Ranieri sofreu uma entrada duríssima para, na minha opinião, cartão vermelho, acho que de forma até bem clara, tá bom? Porque o que a regra fala? Acima do tornozelo, com a sola do pé, com uma força desproporcional. Então, tudo que aconteceu nesse lance acabou não sendo resultado em cartão vermelho para o jogador do Mirassol. Então, passou batido, o Corinthians era para ter tido ali uma vantagem de ter um jogador a mais. Então, o lance passou batido, mas estou aqui para lembrar vocês. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse lance. Só que o Corinthians jogou tão mal que a torcida nem reclamou de uma coisa muito óbvia. Era para ter tomado um cartão vermelho o jogador do Mirassol. E uma notícia que saiu há pouco tempo aí, até divulgada pelo próprio Diney, né, que tá fora do cargo nas categorias de base do Corinthians, jogador aí ídolo do Coringão, deixou o cargo de coordenador técnico das categorias de base. Sua saída está relacionada a uma reformulação interna e insatisfações com a gestão do setor. O momento é de turbulência nas divisões de bases, com cobrança por mudanças profundas. O Diney falou o seguinte, ó: bom dia, meu irmão, presidente, pensei bem e nesse final de semana, né, não tenho mais condições de ficar na base. Do mesmo jeito que fui aí quando você me contratou, amanhã estarei aí de manhã para te dar um abraço e agradecer por ter me colocado na base. Tenho gratidão eterna por você, meu irmão. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Estou pedindo demissão, tá bom, irmão? E por você coloco minha mão no fogo. Mas pelas pessoas que te cercam, eu não confio. Desejo do fundo do meu coração, irmão, boa sorte no seu mandato. Estarei torcendo muito por você e pelo nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Gratidão por você, presidente Augusto Melo. Observação: não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho, meu presidente. Tamo junto sempre. Esse foi o pronunciamento do Diney pedindo a demissão publicamente, tá bom? Então, uma situação bem esquisita e bem chata e que só constrange cada vez mais o torcedor corintiano e ver o Corinthians ligado a outras coisas, tirando aí o futebol, né, cara? Isso é muito chato realmente e parece não ter fim. E um assunto aí que deu o que falar, né, cara? Muitas críticas vieram ao Memphis Depay depois dele ter dado uma cavadinha no primeiro tempo. E uma curiosidade é que essa não foi a primeira vez que o Memphis deu uma cavadinha com cobrança de pênalti e também não foi a primeira vez que ele perdeu. Durante a mesma derrota para o Mirassol, o Memphis desperdiçou um pênalti ao tentar uma cavadinha. Foi sua 8ª tentativa no estilo na carreira e o seu segundo erro, ou seja, tem um aproveitamento até bom. O goleiro defendeu com facilidade, no caso o Walter, né, goleirão do ex-Corinthians, e o rebote foi mandado para fora. A atitude considerada desrespeitosa por jogadores do Mirassol gerou críticas da torcida do Corinthians também. Apesar disso, o Depay deu uma assistência para o único gol corintiano da partida. Pois é, muita gente falando, pô, se o Depay faz aquele gol, seria 2-0 o Corinthians no primeiro tempo. Mas, pessoal, o jogo tava 0-0 ainda, tá bom? Eu tô dizendo que ele tá certo? Não, ele não tá certo não. Ele errou ao ter tentado a cavadinha com 0-0 no placar. Se tivesse 1-0, até vá lá, na minha opinião. Agora, 0-0, meu irmão, faz o gol. Faz o gol. A situação não é boa, a fase não é boa. Tá 0-0 no placar, fora de casa. E o Corinthians é um time sempre não confiável, né? O Corinthians, se não aproveitar o momento ali que tem um momentinho bom no jogo, se não aproveitar aquele momento, pode ser que seja tarde demais. Porque sempre tem a capacidade de não nos surpreender, jogando muito mal e tomando sufoco em todos os jogos. E uma curiosidade, quem saiu em defesa do Memphis Depay, curiosamente, foi o outro gringo, o gringo da favela, Kazim Cole Richards, eu acho que é assim. Ex-atacante do Corinthians, ele acabou saindo em defesa publicamente a respeito da cavadinha do Memphis Depay, tá bom? E ele falou o seguinte aí, presta atenção. Eu preciso apoiar meu amigo Memphis Depay e outro gringo no Brasil. Posso afirmar, independentemente da sua opinião sobre a escolha dele de ser livre em campo, que ele é exatamente como você o vê fora de campo. Um homem do povo, do mundo. Nunca deixe o estilo de jogo dele gerar dúvidas sobre seu caráter. Então, a opinião do Casinho é bem forte também, mas assim, cara, vamos lá. Primeiramente, bem inusitado, né, o Casinho ter comentado esse lance dessa forma, defendendo o outro gringo, né, realmente parece que tem uma identificação com o Corinthians, parece que ele gosta do Corinthians ainda, um cara bacana aí, que fez parte do time do Corinthians em 2017, campeão brasileiro e paulista, e fez história no Corinthians em alguns momentos ali bem legais, tá? Decisivo, quando todo mundo duvidava dele, mas o grande problema disso tudo é o momento, é o que eu falo, o contexto, cara. O momento não era pra fazer aquilo, tá bom? Ele poderia ter feito aquilo em outro momento. Tá ganhando o jogo de 1-0, 2-0, o jogo tá meio que resolvido, quer arriscar? Arrisca. Não esperou o momento certo para fazer isso, vai tomar pancada se errar. Se acertar, vai ser endeusado. Se errar, vai tomar pancada. Essa é a realidade, tá bom? Ele vacilou e tá sofrendo as críticas merecidas, cara.
merecidas. E eu vejo que tem muita gente 880. Ou você quer destruir, se você não destruir o Memphis Depay, você tá passando pano pra ele. Se você fizer o oposto, você detonar o Memphis Depay, vão vir defendendo ele, vão vir lhe atacando, e assim que é. O Memphis Depay vacilou, mas é aquela coisa, cara. A derrota do Corinthians não passa por isso. Não apenas por isso, ela passa pela falta de postura do time, pela falta de garra dos jogadores em momentos cruciais, em jogos imbecis, cara. Jogos fáceis de serem vencidos, como o jogo contra o Mirassol, um jogo dentro de casa contra a América de Cali. Então, assim, todo esse histórico do Corinthians já vem jogando contra, né? A gente já vê jogadores que muitas vezes chegam muito bem no time, no clube. O André Ramalho chegou muito bem, voando. O Henry tá dando umas vaciladas também. É de saída de bola também. Tá sendo meio poupado, que chegou agora. A torcida também tem medo de voltar o Matheus Bidu pro time, o Hugo pro time. Então tem jogadores que chegam bem. O Félix Torres é exemplo disso. Chegou bem demais no Corinthians, cara. Dominando a zaga. Ninguém tirava ele do time. Do nada, o cara virou um bagre total. Mas enfim, comenta aí a sua opinião sobre tudo isso. Maicon ganha sequência como titular com Dorival Júnior. Olha isso, cara. O Maicon, que tava aí apagado, a torcida do Corinthians já não querendo mais ver o Maicon nem pintado de ouro há muito tempo. Desde que ele voltou pro Corinthians, na verdade. Jogou algumas vezes bem ali com o Vitor Pereira e tudo mais, só que se machucou pelo menos 2 vezes, se não tô enganado, de forma bem séria. E o Maicon vive um bom momento de recuperação e destaque após grave lesão no joelho que o afastou por 10 meses. Pela primeira vez em 2025, ele conseguiu emplacar uma sequência como titular sob o comando de Dorival Júnior. O volante celebrou a evolução física e técnica e com a lesão de Ranieri, deve ganhar ainda mais espaço no time nas próximas partidas. O Maicon é aquela coisa, né? É um jogador que ele tem qualidade, a gente sabe que ele tem qualidade. Dá um passezinho bom ali, outro aqui. Só que eu acho que ele é um jogador muito... Como é que eu posso dizer? Ele é tipo o time do Corinthians hoje. Ele é meio sonso. Então, assim, quando ele tá afim mesmo de jogar, ele faz alguma coisa a mais. Mas geralmente ele não quer. Geralmente é um jogador mais lento, que não tenta muita coisa. E erra muitos fundamentos, né, básicos ali. Eu acho que pela falta de garra dele nos jogos, não sei. É um jogador meio esquisito. Ele tem qualidade, mas não demonstra muito. Não sei o que você pensa sobre isso, mas é muito esquisito a situação do Maicon, que está melhorando. A gente torce que melhore ainda mais, até porque Charles está sendo muito criticado pela torcida, porque não é um jogador que cria muito, e na marcação também está deixando a desejar em muitas vezes. E o Breno Bidon, que era, uma joia aí que estava jogando demais pelo Corinthians, junto com o time, caiu muito de produção, um jogador aí que não tá produzindo nada, não tem muita atitude na parte ofensiva, defensivamente já não tem muita força. O Alex Santana, pelo amor de Deus, pessoal, o que aconteceu com esse cara? Só jogou bem quando chegou no Corinthians, depois acabou o Alex Santana. O Corinthians tem o Carrilho no meio campo, que é o que salva, né? O cara que faz ali tudo. É até meio difícil criticar o Carrilho, porque é o jogador que mais tenta alguma coisa diferente nesse time do Corinthians. E o Corinthians que precisa urgentemente mudar a sua postura se quiser alguma coisa na temporada, né? A gente tá vendo hoje um time que parece que desistiu de jogar bola, desistiu, não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais nada, quer que a temporada acabe logo, só que a gente não tá nem em junho ainda. Então como é que se joga desse jeito nessa época do ano, né, cara? Como é que o time mostra tanta falta de interesse nos jogos, independente do adversário, competição, se é fora de casa, se é dentro de casa. O Corinthians em casa até que joga melhor, né? Vai pra cima, porque a torcida do Corinthians força o time a fazer isso, mas ainda assim não é o ideal. Ainda assim não é um time consistente. É um time que, se não for na base do empurrão, se a torcida do Corinthians não fizer a pressão nos jogadores durante o jogo inteiro, os jogadores não fazem nada pelo clube, pelo salário que eles ganham, tudo mais, e a gente fica passando essas vergonhas aí desnecessárias, perdendo para Mirassol, sendo que o Mirassol não é essas coisas todas, cara. Não é desmerecendo, mas a gente viu ali que não tem esse futebol todo, que até imaginei que tivesse, pelo menos dentro de casa, né? Apesar de ser um time pequeno, mas eu achei que fosse um time de mais qualidade. Mas não é isso tudo não, tá? Quero que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Deixa o seu like se você curtiu o vídeo.